Na aula passada, a gente fez uma introdução sobre o DNA, né? E aí a gente ensinou para vocês uma maneira de reconhecer as bases nitrogenadas, né? Porque isso ajuda a gente a ver que elas são parecidas, né? Na verdade, no metabolismo, vocês estudam muito rapidamente o metabolismo de bases nitrogenadas lá na bioquímica, né? Mas existe uma molécula no metabolismo chamada hipoxantina, e a hipoxantina é precursora das purinas, que são essas bases com dois anéis aqui assim, né? Por sinal, quem que me ajuda aqui? Quais são as purinas mesmo? Quais são as duas bases que a gente chama de purinas, porque tem dois anéis? Adenina e guanina? Adenina e guanina. E qual das duas aqui seria a guanina? A de cima ou a de baixo? Né? O que vocês acham? A Assim, guanina é de cima? A guanina é a de cima, né? Você já tem duas formas de me dizer isso, porque a guanina ela forma três pontes de hidrogênio com a citosina, né? Então, G e C é um par de bases que é, gruda mais as cadeias do DNA uma com a outra, né? Então dá para reconhecer uma guanina pelas três pontes, mas também dá para distinguir de uma adenina, porque a adenina tem esse grupo amino para cima e a guanina tem essa cetona para cima, né? Então a gente viu essas diferenças aqui. E aqui seriam as pirimidinas, já falei que aqui é a base C e aqui é a base T, né? Então estão reveladas aqui os critérios, né? Purinas e pirimidinas, né? É questão dos dois anéis. Deixa eu voltar aqui naquele slidezinho. Então, pelo número de anéis, purinas de um lado e pirimidinas do outro. Eu queria contar para vocês que muitas vezes, no sequenciamento do DNA, o sequenciador, às vezes, ele fica ambíguo, ele fica na dúvida entre duas bases. Ele consegue identificar que é uma purina, mas ele não consegue identificar qual delas é, se é A ou G, né? Ou então ele consegue detectar uma pirimidina, mas ele não consegue distinguir, né, essa ambiguidade entre C e T, tá bom? Então, nesse caso, pode existir essa letra que está marcada aqui, a letra R para uma purina, né? E a letra Y para uma pirimidina. Você pode encontrar essas letras numa sequência de DNA recém-sequenciada. Então, isso significa uma ambiguidade entre as duas purinas e esse aqui, Y, uma ambiguidade entre as duas pyrimidinas, né? Pyrimidina é com Y em inglês. Muito bem. E aqui, como é que a gente faz essa separação, né? A gente tem A com T formando duas pontes de hidrogênio, né? Vocês conhecem como Aguinaldo Timóteo, formando duas pontes de hidrogênio, como eu mostrei, e C com G, né? Gal Costa aqui, formando três pontes de hidrogênio entre si. Então, é um outro tipo de diferença que pode separar duas bases para lá, duas bases para cá. E qual seria a letra de ambiguidade para A ou T, né? Se o sequenciador não sabe se é A ou T, né? Mas é uma base que forma duas pontes, ele vai identificar pela letra W. E se tiver três pontos de hidrogênio, ele vai indicar a letra S. Isso aqui são iniciais de duas palavras em inglês. Quem chuta o que que é W e o que que é S? Dado que W é para quando tem duas pontes e S para quando tem três pontes. Quem chuta aí? W ou S? Que palavras em seria inglês? weak e strong?
Exatamente, o weak, né? É um par mais weak e aqui é um par mais strong. Muito bem. Aqui você tem também uma outra opção de identificar uma ambiguidade. Quando você tem C ou A, você tem aquele grupo amino para cima, né? Amino. Então, se usa o M, que você não podia usar A porque seria adenina, né? Você usaria o M para indicar amino e ketone, né? É com K em inglês, então você poderia usar essas letras aqui. Então, eu estou mostrando para vocês 6 letrinhas que não está no livro de bioquímica, não está no livro de biomol, mas na vida prática, quando você vai sequenciar DNA, você se depara com isso. Ou então, às vezes, quando você quer fazer um primer para PCR, que vocês vão estudar comigo, e numa determinada posição, para esse primer poder ser usado para vários tipos de aranha, por exemplo, você coloca naquela posição, por exemplo, ou A ou T, né? Quando você manda sintetizar, você não tem que escrever uma frase nesta posição. Eu gostaria que o senhor colocasse para mim 50% das vezes A e 50% das vezes T. Não, basta você colocar um W lá, que o cara já vai programar, a máquina já vai, quando for sintetizar essa parte do primer, metade das moléculas vai estar com A, metade com T, né? É meio aleatório como é que ela entra em qual, né? Mas essa aí a gente usa também como ambiguidade nessas horas, né? Quando a gente quer fazer um primer degenerado que conseguiria amplificar a mesma toxina em várias aranhas, né? A sequência poderia mudar um pouquinho, então você pode fazer ele degenerado. Em algumas situações, você tem uma ambiguidade tripla, seja no primer degenerado, né, na síntese de uma molécula com numa posição ali degenerada, ou seja, quando o sequenciador sequenciou e ele fica na dúvida entre três, né? Entre três bases, né? E aí eu vou querer que vocês me digam nessa ambiguidade tripla, quando que ele chamaria de B? Por que que ele chama de B? O que que tem essa letra B aqui? Eu tenho que explicar qual é a ambiguidade. A ambiguidade é quando o sequenciador está sequenciando e ele fala assim: nessa posição eu estou em dúvida, eu tenho uma ambiguidade aqui. Pode ser que seja C, tá? Pode ser que seja G ou pode ser que seja T. Eu estou na dúvida entre essas três. É uma dessas três, mas eu estou na dúvida de qual delas é. Aí eu vou, em vez de explicar isso numa frase, eu vou colocar B para você. Por que que ele colocou B? Para exemplificar que pode ser C, pode ser G ou pode ser T. Por quê? Por que B? O que que significa B? Hum? Pode ser uma das três, né? Ele coloca lá assim, B. B representa uma dessas três aqui, C, G ou T. B. Ninguém quer chutar? Vamos lá. Numa outra posição mais para frente, ele fica na dúvida entre A, G ou T. Ele não sabe qual das três é, mas é uma dessas três. Como que ele vai falar isso sucintamente? Ele fala assim: aqui é uma posição onde tem um D. D significa A ou G ou T, uma das três, né? Não sacaram ainda, né? Tá ficando fácil, hein? Mais para frente, ele tá na dúvida entre A, C ou T, essas três aqui, tá? Ele quer falar para você que pode ser uma dessas três, mas ele não pode gastar tanto papel, tanto byte para te falar. Ele fala assim: nessa região aqui tem um H, um H. É A ou C ou é T. Eu não sei qual das três é, tá? Vou te falar que é H, né? Ninguém tem uma pista disso daí?
Isso não tem nos livros, não, mas tem tanto na vida que eu ensino, né? Trago para vocês. Vamos ver esse B aqui. Quando é C, G ou T, uma dessas três, né? Ele não sabe qual dessas três é, tá bom? Mas ele sabe que A não é, tá? Por que que ele chama de B? Não? Porque é qualquer uma menos A? Exatamente. Se não é A, é B, entendeu? Essas três aqui ele representa por B, né? Essa aqui que não é C, ou uma dessas três, ele representa por D, porque não é, se não é C, é D, né? H, né? Se não é G, é uma dessas três, é H, né? E se ele sabe que não é T, como é que ele vai chamar? Pode ser uma dessas três aqui, mas ele sabe que não é T, como que ele vai chamar? Se não é T, V. é V, porque U não pode, né? U seria Uracil, né? Então não pode, então é isso daí. E aqui é claro, né? Eu fui lá na sua casa, já te chamei para sair N vezes e você nunca foi, né? N seria qualquer uma delas, né? É uma ambiguidade completa. Então você está sequenciando um DNA lá, tem uma letra N, significa que o sequenciador não conseguiu distinguir entre nenhuma das quatro, né? Então aparece N, é o famoso N mesmo, né? Beleza, beleza. E eu estava falando para vocês da estrutura do DNA, né? Que ele tem essa dupla hélice, uma hélice vai e a outra vem. O próprio Crick, quando olhou, ele falou assim, cara, Watson, né? Não tem como a ribose estar virada para cima nas duas fitas, porque não cabe, né, os átomos ali. Então, tem que ser uma fita subindo e uma fita voltando. Aí eles construíram isso na casa do Crick lá, e depois eles ganharam uma hélice de ouro, né, com as pecinhas todas douradas, quando fez aniversário lá de, sei lá, 10 anos da Alfa Hélice, da dupla hélice, não. E aí eu contei para vocês que a Rosalind Franklin foi assaltada lá, né? Pegaram os resultados dela, os cadernos dela, o chefe dela levou para o Watson e Crick e com isso eles conseguiram descobrir como é que era a estrutura, né? Muito bem, muito bem. Por falar em estrutura, vamos mostrar a estrutura aqui para vocês, né? Então eu vou compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo compartilhar essa tela aqui com vocês. Essa tela aqui. Muito bom. Vocês devem estar vendo uma molécula aí, né? Na verdade, vocês estão vendo basicamente quatro moléculas. Eu não posso aumentar muito aqui, senão. Na verdade, vocês estão com tela inteira, né? Então eu vou aumentar mais aqui para vocês verem bem. Às vezes eu dou aula só em meia tela, então eu posso colocar mais aqui. Beleza. Bom, o DNA, ele é como se fosse um parafuso com uma rosca pequena e uma rosca grande, né? As duas vão assim, e aí eu vou mostrar melhor aqui quando eu acho que se eu mostrar a minha outra janela, não, cadê minha janela branca aqui? Meu Deus. Meu Rasmol aqui tá esquisitinho aqui. Eu tenho que achar uma janela branca dele para eu poder controlar ele. Sei lá onde é que está minha janela branca aqui hoje. Eu, hein? Tá aqui. Não consigo saber onde é que está minha janela branca. Tan, tan, tan.
Vou fechar o meu Rasmol, vou abrir tudo de novo, ele aqui. Agora eu estou com as duas janelas aqui assim. Deixa eu compartilhar essa janela com vocês, porque eu tenho a outra janela aqui. Vocês não estão vendo nada ainda, porque eu não comecei a compartilhar. Deixa eu compartilhar a janela aqui. Essa janela aqui eu compartilho com vocês. Eu tenho uma janela de comando aqui que eu não compartilhei, e eu vou escrever nela Select DNA. Então, o DNA foi selecionado. Então, aqui eu posso mexer nos display, por exemplo, né? E eu posso transformar o DNA em Space Fill. Deixa eu primeiro mostrar ele como sticks, né? Sticks é essa conformação aqui, onde ele fica mais com as ligações mais gordinhas, né? Como pauzinhos, né? E aqui em Colors, vocês conseguem ver meu menu de Colors, né? Eu vou colocar aqui em chain. Vocês conseguem ver eu mostrando aqui chain? Sim. Sim. Tá, beleza, cadeia. Então tá. Eu vou deixar assim por enquanto, para vocês verem que ele tem duas cadeias, né? Vocês estão vendo que tem uma cadeia vermelha, né? E tem uma cadeia verde, assim, né? E elas estão meio que, por exemplo, aproximadas, né? Essa parte do verde aqui, eu encostei mais para vermelha. Deixa eu colocar Display Space Fill, que aí vocês veem isso melhor, tá? Não, isso aqui não está homogeneamente distribuído, né? Essa verde aqui parece que foi empurrada para cá para encostar com a vermelha, tá vendo? Então a gente chama isso de fenda menor e esse espaço aqui de fenda maior. Esse espaço da fenda maior é que as proteínas usam para poder encontrar o DNA, tá bom? Então, vamos dar uma seleção na proteína, ó. Select protein, eu estou escrevendo na outra janela. Depois, no final do curso, eu vou dar uma aula sobre isso, aí vocês vão entender melhor. A proteínas, aqui são duas cadeias, eu vou colorir elas também por chain. Nossa, tem uma que ficou tão escura aqui que não dá para ver, mas se eu colocar display como cartoon, por exemplo, você consegue ver elas aqui, né? Deixa eu colorir de um outro jeito, por exemplo, estrutura. Quando a gente manda colorir por estrutura, as alfa-hélices, né, que é uma estrutura proteica, uma alfa-hélice, fica assim, dessa cor, e o loop fica desse jeito, né? Então, isso aqui é uma estrutura hélice, loop, hélice, né? Deixa eu tentar colorir aqui por chain de novo, para vocês verem como é que é, tá? E esse programa é legal porque ele foi feito um cristal dessa estrutura, foi feito um raio-x, né, para resolver a estrutura, e aí o programa representa no espaço cada átomo e permite que eu rode aqui também com o mouse, ó. Tá vendo? Então vocês estão vendo aqui que essa proteína azul ela está se enfiando nesse espaço aqui que é maior, né? Então vocês podem fazer a experiência de comprar uma mussarela de trança e comer só uma das três trancinhas da mussarela, né? E aí você vai ter mais ou menos esse aspecto, né? O DNA é como se fosse uma tripla hélice, onde a gente tira uma e as proteínas são espertas, né? Elas aproveitam esse buraco maior para poder interagir, né? Beleza? É, essas proteínas, elas estão formando uma dupla para formar uma pinça. Pode reparar aqui, ó, que elas estão pinçando o DNA, né? Aqui está o DNA de frente, né? E é como se fosse uma pinça, né? Então, deixa eu colocar o DNA aqui para baixo para vocês verem melhor, né? Que seria como se fosse um cavaleiro, né? Que quando ele chega no cavalo, a perna direita dele está para frente, a perna esquerda está para trás, né? O corpo do cavaleiro é como aquela parte da pinça que fica junto, ou se fosse uma tesoura, né?
aquela parte de cima da tesoura, onde você põe os dedos, e aqui a parte que vai cortar, né? Então, ó, tá vendo como é que ela é? Ela vai se enfiando aqui assim, né? Na fenda maior, que a gente chama, tá? Beleza, então aqui está a estrutura do DNA, agora já ligada com proteína. Nós vamos precisar desse conceito quando eu contar para vocês o que que é um gene, como que ele começa a transcrever, né? São esse tipo de proteínas aqui que vão se ligar no DNA e falar: ô DNA, trabalha aí, transcreve um RNA para nós aí, tá? Então nós vamos estudar isso nas outras aulas. Deixa eu colocar essa proteína Spacefill para você ver que ela fica bem ajustadinha, né? Spacefill aqui assim, tá? Então vocês estão vendo aqui como que ela realmente mostrando todos os átomos, né? Ela está se enfiando na fenda maior, ela não caberia na menor, né? Maior, menor. Agora a fenda menor está dando a volta, ó. Segue ela aqui. Eu estou indo aqui na fenda menor, fenda menor. Do outro lado aqui, a fenda menor está aqui, né? Ela tava aqui atrás, veio para cá, e entre a fenda menor tem uma fenda maior, que no caso azul não é boba nem nada, aproveitou para se enfiar lá, tá vendo? Tá? Então, aqui, por exemplo, se fosse uma proteína vindo na direção do DNA, você teria esse espaço grande, esse espaço pequeno, esse espaço grande, né? Então, vai se intercalando lá, tá? Então, tinha faltado mostrar essa estrutura do DNA, né? E então vamos falar agora como que o DNA cresce, né? Beleza. Vamos compartilhar isso aqui. Compartilhar meu slide de novo? Acho que é, né? Deixa eu ver. Tem tanta coisa para mostrar aqui separado. Tem um filme. Vamos para o slide. Cadê o slide? Cadê você? Eu acho que você é o slide. Não, a apresentação de PowerPoint é essa daqui, né? Acho que esse aqui é o slide. Deixa eu arrumar o slide aqui na minha tela para ele ficar bonitinho para vocês. Tá bom. Beleza. Vocês acho que nem sabem o que que é Facebook, né? Vocês conhecem? Vocês são da geração que já nem sabe mais. No Facebook teve uma época, muitos anos atrás, vocês não deviam ter nascido, aonde vinha essa figura aí, ó. A gata me chama de polimerase e deixa eu dar sentido à sua vida. Esse daí foi um meme que veio depois, porque primeiro tinha um assim, como é que é? Gata, eu não sou adenina, mas eu tô ligado em timina, né? Tô ligado em timina. Aí tinha as pira nas bases nitrogenadas. Então eram uns memes que acabava com as pira, né? Aí apareceu esse aí, gata, me chama de polimerase e deixa eu dar sentido à sua vida. Você já deve ter entendido, aprendido isso em algum lugar, que a síntese do polímero ela é nessa direção de 5 linhas para 3 linhas. Eu que gosto de mostrar as moléculas, eu não gosto de falar isso do sentido, entendeu? Eu gosto mesmo de mostrar que aquela ponta 3 linhas OH é a que vai ser atacada. Eu tenho uma figura até razoável aqui, onde tem um nucleotídeo em cima do outro. Então, aqui, 1 linha vai à base, 2 linhas é ribose ou desoxirribose, isso aqui é uma ribose, porque não foi desoxigenada. E no 3 linhas tem um OH. Esse 3 linhas OH aqui, ele vai reagir com o primeiro fosfato do próximo cara que vai entrar. O próximo cara que vai entrar, ele está ativado, energizado, né? Pelo fosfato alfa, beta e gama, tá? Então, a gente vai clivar a ligação entre o alfa e o beta. Essa energia vai ser utilizada para fazer a ligação entre esse fosfato
e essa hidroxila aqui, tá? Então, esse aqui é o nucleotídeo vai entrar, esse já está lá, né? Então, a ligação vai ser aqui. Então, eu não gosto de ficar falando que a síntese é de 5 linhas, que está lá na outra ponta, para 3 linhas, o sentido que ele cresce, né? O sentido que ele cresce é de 5 linhas para 3 linhas, mas eu prefiro que vocês lembrem que o 3 linhas, o H, é a ponta que cresce do polímero, tá? É ela que é atacada, põe mais um cara aqui, depois, ó, tem um 3' OH aqui, vai vir um outro cara aqui, vai grudar aqui e assim por diante. A ponta que cresce é a 3'. Ora, se a ponta 3' é que cresce, o sentido é de 5 linhas para 3', né? Mas é mais físico, mais bioquímico você pensar em qual que é a ponta que cresce do polímero, né? Beleza. Aí eu queria perguntar para você se alguém já passou numa construção e viu o pessoal jogando tijolo para construir o segundo andar, né? Eu não consegui uma foto com o tijolo de olaria. Sabe aquele tijolinho, né? Não sei como vocês chamam aqui, mas a gente chama esse negócio aí de tijolo baiano lá em São Paulo, porque sei lá, foi inventado na Bahia, mas também é conhecido como tijolo vazado, né? Vocês devem chamar de tijolo vazado por aqui, né? Esse tijolo aí. Esse tijolo vazado é mais moderno, mas sei lá, no interior, né, que tem azularia, aqueles tijolinhos, né? Sabe aquele tijolinho que tem aquela frase assim: vou pegar um tijolo e nele vou escrever a palavra saudade. Depois eu vou tacar esse tijolo na sua cabeça para você ver como saudade dói, bandida. Já ouviram isso no rodeio, aquele tijolinho de olaria? Então, mas funciona com esse também, né? Tem um pedreiro fica lá embaixo, né? O pedreiro aqui em cima, ele passa o cimento assim, né? Tum. Aliás, acho que aqui é tijolo, esse tijolo deitado é tijolo de olaria aqui, eu acho. E aqui é o outro. Eu sei que o pedreiro de cima, ele passa o cimento, e aí tem um pedreiro lá embaixo que ele joga o tijolinho, cara. O tijolinho para no ar aqui, igual se fosse um beija-flor. E aí esse cara só pega com a ponta dos dedos o tijolo e põe aqui. Aí ele joga outro, o tijolo para no ar, esse cara põe aqui. Alguém já viu essa cena aí, para não falar que eu estou mentindo? Né? Alguém já fez isso? Eu tinha uns 8 anos de idade, passei numa construção com meu pai, fiquei olhando, meu pai falou, ele pode jogar um tijolo? Eu joguei o tijolo ficou longe, mas o cara lá em cima pegou e colocou, né? Fiquei todo orgulhoso que eu consegui fazer. Claro que é porque eu estava embaixo, se eu estivesse em cima, não ia conseguir também. Mas então, isso tudo para contar para vocês que o tijolinho vem energizado, né? A energia para polimerização da parede vem do tijolo. O tijolo é que tem energia. Esse cara só encosta o dedo para deslocar ele para cá, daqui para cá, né? O tijolinho é que está energizado, né? Então aqui, olha, isso aqui é um DNA bem estilizado, uma foto do Straya. Aqui tem a cadeia mãe e pai, né? Cadeia parental, pai ou mãe, né? Ela tem bases, né? Nós estamos estudando isso hoje, como é que replica quimicamente o DNA, né? E aí a gente tem essas bases já no polímero. A outra fita, ela vai ser sintetizada como cópia dessa daqui, e ela já vem sintetizada de lá de cima, tá? Ela vem aqui, assim. Aí, essa base aqui fez o pareamento Aguinaldo Timóteo Gal Costa, né? Tá pareado. 1 linha, 2 linha, 3 linha OH, ó, o OH está representado aqui, 3 linha OH, né? E aqui a gente tem essa base vai entrar, tá? Ela pareou aqui assim, eu vou mostrar direitinho como é que isso é feito com um filme que eu tenho aí. Então vai ter o pareamento Aguinaldo Timóteo aqui, ou Gal Costa, o que quer que seja, tá? Posição, essa base aqui está livre, tá? Está quimicamente livre, ela não foi ligada, não. Ela chegou aqui com esse nucleotídeo, com 3 fosfatos, a energia está no tijolinho, quer dizer, o cara que vai entrar no DNA para prosseguir a cadeia, é ele que dá energia para a ligação, tá?
Não usa ATP. Sabe o ATP? Produzido pelos midichlorians na sua célula? Vocês já foram pesquisar o que é midichlorian? Quem sabe o que é midichlorian? Foi nessa turma que eu falei, não foi? Midichlorian? Alguém? Que faz a interface lá da força com o Os Jedi lá. midichlorians que produzem a força. O Anakin tinha muitos midichlorians dentro das células dele, por isso ele poderia ser um Jedi. Muito bem. As mitocôndrias, né? Então, essa base já está posicionada pelo pareamento de Watson e Crick aqui, e aí vai ter um ataque dessa hidroxila no fosfato alfa, ele vai soltar o beta e o gama, né? E aí você vai ter a polimerização, tá? Então, olha, saiu pirofosfato, um fosfato ligado no outro é o chamado pirofosfato inorgânico, né? Quer dizer, química mesmo, né? E aí, o que acontece logo depois é que o pirofosfato ele hidrolisa espontaneamente na água e ele vira dois fosfatos, liberando também essa energia aqui. Vocês, isso aqui é bioquímica muito clássica mesmo. Tem dois lugares no curso inteiro de bioquímica que o ATP ele dá energia, mas ele vira AMP. Você fala, cara, por que que o ATP virou AMP? Por que que ele não vira ADP e libera um fosfato só? Quando ele faz isso, é porque ele quer que a reação não seja revertida, tá? Ele quer gastar essa energia e aí depois gastar essa. Quando ele libera o pirofosfato, ele sabe que ele não vai ter como voltar para trás, porque ele teria que pagar essa energia mais essa energia para voltar para trás da reação, tá? É no ciclo da ureia e na ativação de lipídios, mas assim, se o professor de bioquímica não chamou atenção para isso, quem sou eu para chamar nesse momento? Mas aqui é por isso que ele quer fazer assim: a biologia fez com que a síntese de DNA fosse irreversível. Você sequência, botou o cara aqui e não volta mais para trás, porque senão a polimerase ia ficar vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, né? Tem várias explicações que eu teria que explicar aqui, preciso entender isso profundamente, mas é por isso que sai pirofosfato e gasta mais energia do pirofosfato. É queimar dinheiro mesmo, né? Porque só isso aqui já dava, né? Tanto que essa energia aqui é liberada no meio mesmo, né? Não é usada pela biossíntese, né? Beleza. Então está aqui mostrado como é que ficou. Você tem a base numa linha, 2 linhas desóxido, porque isso aqui é DNA, o 3 linha OH para você poder seguir a ponta que cresce, 4 linhas, 5 linhas fosfato, tá? Esse aqui é o nucleotídeo. Como é que vai continuar? Esse 3 linha OH vai vir aqui e tal, né? Aí você tem três fosfatos negativos que ficam bagunçando pra caramba, porque estão carregados, eles não conseguem ficar parados no ar, né? Tem uma repulsão entre as cargas negativas, então eles não ficam assim. Eles ficam assim, como se fossem os três sobrinhos do tio Patinhas, né? Então, vamos lá, vou perguntar na prova, quem são os três sobrinhos do tio Patinhas, por favor? Quem sabe? Quem sabe? Vocês não leem mais gibi do Pato Donald, do Tio Patinhas, não, né? Vocês conhecem o Tio Patinhas, mas os três sobrinhos do Tio Patinhas, vocês não sabem? Não é mais tão popular assim, né? Ninguém vai arriscar? Eles não são mais conhecidos, não, né? É um desenho que passava no cinema, né? Por isso que da minha geração todo mundo conhece, passava na TV, agora não passa mais. O nome das três meninas poderosas, vocês sabem, não? Docinho, Florzinha, o quê? lindinha e docinho. Ah, beleza, podia ser. Mas beleza, a maioria das pessoas responde o Guinho, Zezinho e Luizinho, mas não é. Os três sobrinhos do tio Patinhas é Donald, Gastão e Peninha. O Guinho, Zezinho e Luizinho são sobrinhos do Pato Donald. Mas vocês não entendem nada de gibi, então deixa pra lá.
Então, são três crianças que muito rebeldes e ficam agitando para lá e para cá. Então, como é que você faz três fosfatos negativos pararem de ir para lá e para cá? É simples, apresenta um magnésio para eles, né, que é positivo, tem duas cargas positivas e ele fica segurando esses caras aqui. Aqui está o magnésio. Depois eu mostro para vocês, vocês vão entender um pouco melhor essa figura aqui. Mas um magnésio, na hora de fazer a síntese de DNA, ele é importante para estabilizar o pirofosfato, porque senão esses caras vão se mexer tanto que não vai dar para sintetizar ninguém. E o outro magnésio é o cara que vai ficar aqui assim, ó, tá? Os dois magnésios estão dentro da enzima, né? Mas um deles vai ser o cofator. Ele vai fazer um complexo de coordenação. A química de vocês não é tão sofisticada para vocês terem tido complexo de coordenação, mas ele se associa não covalentemente, mas assim, se associa bem com essa hidroxila, se associa bem com esse fosfato também, o magnésio aqui, né, com os dois, e ele meio que aproxima os dois, né? E aí ele ajuda na catálise, né? Na hora que ele aproxima os dois estão bem próximos, ele sai fora e ocorre a ligação, entendeu? Muito bem. Vocês estudaram enzimas, né? Me conta aí como é que vocês sabem o que a enzima faz para que uma reação possa acontecer, o que ela faz, o que vocês aprenderam na bioquímica. Me explica aí, por que uma enzima é importante para acelerar uma ligação, né? Eu vou falar da DNA polimerase, estou falando de uma reação catalisada pela DNA polimerase. Eu quero que vocês me contem o que uma enzima faz para poder a reação ocorrer. Ela diminui a energia de ativação. Boa resposta. E o que quer dizer isso? Quer dizer Então, que né? você precisa de De menos menos energia. energia para fazer aquela reação do que antes, do que sem a enzima. Então, ela facilita. Ela facilita. Beleza, beleza. Eu vou contar uma história aqui, e aí, às vezes eu invado a aula da Leda lá, porque eu dou aula na sala mais para lá. Quando eu estou passando, o pessoal ainda está lá na aula. Quando é aula de enzima, eu invado lá para contar esse caos aqui. Vou contar um caos acontecido lá na época presencial e tal. Tinha calorada, boteco da biologia, que eu sei que tinha um cara lá na biologia que logo na entrada lá das caloras, a recepção, ele falou, cara, eu me amarrei nessa calorinha aqui. Então, eu queria chegar nessa calorinha aqui, mas eu tenho, a minha força se representar pelo meu abraço. Se eu conseguir dar um abraço nela, ela vai se apaixonar, entendeu? O problema é o abraço. Então, teve lá uma festa no DA da Biologia, tal, 3 cervejas por R$ 5, cachorro-quente a 2,50. Aí o DJ começa lá e ele começa no começo da noite, coloca lá uns rock anos 70, entendeu? Coloca lá uns rock mais pesados, assim, sei lá, Black Sabbath, um Uriah Heep, que ele tinha lá, umas coisas boas. Ele bota um Led Zeppelin, né? Tá, Pink Floyd, não sei o quê, começo da noite. A configuração espacial, né, da moça, geralmente ela tá lá no meio do salão com mais duas amigas falando muito assim, ou mexendo as mãos. Basicamente, a probabilidade é muito grande dela estar assim. E aí ele está lá olhando, só que ele está lá na parede com um dos pés, né, encostado na parede, né? Quando vocês vão em aula, em sala de aula que eu dei aula, tem um pé na parede ali às vezes. Agora não tem mais que põe um papel lá para proteger. Mas aí o cara tá com um pé na parede, um dedo no bolso da calça jeans e a outra mão segurando uma cerveja, né?
E provavelmente é essa configuração que você vai encontrar os dois. Beleza, porque a temperatura da festa está baixa. O DJ está colocando anos 70 e tal. De repente, o DJ começa a aumentar um pouco, né? Deu 9 horas, 9 horas é hora de pôr um forró. Ele coloca um forrozinho ali assim, aí eles não vão dançar, mas assim, pelo menos a moça já está chacoalhando para lá e para cá, né? Ele fala, cara, ele devia saber dançar forró, principalmente que ele olha a sandália dela, é de couro com aquela tira atrás, né? Então é uma forrozeira classuda mesmo, ali, só que ele não sabe dançar, então. Mas aí já tem uma movimentação, a temperatura está aumentando, aí o DJ ataca uns reggae, né? Aí o cara consegue até fazer uns passinhos, também a temperatura está aumentando. E aí depois o DJ coloca uns rock nacional, e aí o pessoal começa a se mexer mais, e aí ele coloca um samba. Chega uma hora que a temperatura da festa subiu bastante, só que a festa agora é na veterinária, porque na biologia não tem isso. O cara colocou axé music, né? Então, as pessoas, nesse momento, a temperatura da festa está tão alta que as pessoas não estão mais com uma configuração previsível, elas estão fazendo tudo que é gesto, né? Dancinha para lá e para cá e tal, não sei o quê. E aí ocorre aquela famosa música da Cláudia Leite, né? A dança do caranguejo, né? E aí vai rolar, então, olha a dança do caranguejo, tan, 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 olha a dança do caranguejo, tan, 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 um indo para cá, um indo para lá, então ela trupica, se desequilibra, tal, vai cair, ele segura ela e dá um abraço para segurar ela, né? Aí a música muda para só na cabeça deles, né? Porque foi o abraço, entendeu? Era tudo que ele queria. Ele queria chegar na configuração espacial do abraço, né? A festa subiu de temperatura, todas as configurações foram possíveis até que aconteceu a configuração do abraço, né? Então, você consegue chegar a uma reação química, né? Se você aumentar a temperatura e você consegue chegar naquela configuração do estado de transição. Beleza. Cena número 2. A moça está lá no enterro do pai dela, do lado do caixão, chorando. Temperatura baixíssima, tá? Nada de cada um adotar uma configuração, não. Ela está lá. Aí o cara vai fazer o quê? Vai chegar lá e perguntar, oh, você vem sempre aqui? Como que ele vai fazer, né? Como ele vai chegar no abraço? Não tem muito jeito. Mas ele conhece o primo da menina, tá? Ele foi para lá, inclusive, por causa do primo da menina. Ele falou, nossa, você é primo dela, então me apresenta ela que eu quero dar os pêsames, tá? Ó, temperatura baixíssima, tá? O primo fala, vem comigo. Eles vão andando, temperatura baixíssima, já na direção da menina. Ele fala: oi, meu amigo, quer te dar os pêsames. Aí ele fala assim: ó, meus sentimentos. E abraça, né? Aí a orquestra toca. Tchananana. O abraço aconteceu com uma energia baixíssima, entendeu? Então, a gente costuma dizer que a enzima é o primo, né? A enzima dirige o caminho da reação, sem que seja necessário gastar muita energia, entendeu? A gente diz que a energia que foi gasta para chegar ao estado de transição, que é o abraço, foi mínima, porque a enzima conduziu a reação, entendeu? A enzima direcionou, a enzima posicionou, tá? Agora vocês entenderam o que significa diminuir a energia de ativação, né? Contem para os seus alunos, vai estar gravada essa história aqui, tá? Quando vocês forem dar aula sobre o que é uma enzima, não precisa falar só diminui a energia de ativação e facilita, né? Você pode dizer que ela dirige mesmo, né? Então é uma estrutura que dentro de um buraquinho, que é o sítio ativo, vai acontecer esse direcionamento aqui, né? Vou mostrar, a enzima é uma mão, né? Aonde aqui seria a palma da mão, os 4 dedos e o dedão, tá? Esse dedão aqui, ele se movimenta, ele desce para baixo e sobe, desce para baixo e sobe. Esse dedão se movimenta. O DNA, ele passa na palma da mão como se fosse um guarda-chuva, um baguete de pão,
né? Você segurando um filão de pão aqui. O DNA passa aqui, tá? E aqui na palma da mão é que vai ocorrer a síntese de DNA. Vou mostrar um filme ali, tal, né? E aqui é muito difícil para vocês entenderem isso aqui assim, mas aqui é uma cadeia, essas bases nitrogenadas que estão aqui, elas estão pareadas com a fita oposta, né? Seria a fita oposta. Essa base aqui, ela vai entrar. Então, você tem uma base com 2 anéis, né? Uma purina. Aí você tem aqui posição 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Esse cara tem um fosfato aqui, 2 fosfatos aqui, 3 fosfatos aqui. São os 3 fosfatos aqui, tá? Esses 3 fosfatos, eles estariam rebeldemente vibrando para lá e para cá, não fosse esse magnésio distraindo esses dois, tá vendo aqui, ó, o Zezinho e o Luizinho, esse magnésio, e esse magnésio aqui, ele vai ficar conectado tanto no 3' OH quanto num dos oxigênios desse primeiro fosfato, tá? Então, esse magnésio é o cofator, que vai atrair os dois, ele atrai para cá, atrai para cá. Na hora que a enzima vê que eles estão na configuração de quase abraçar um outro, né? Ele sai para lá, dá um empurrão no amigo e o amigo agarra a moça aqui, tá? Então é assim que acontece a reação. Mas eu acho que se eu mostrar um filme, vocês vão entender uma coisa muito legal da DNA polimerase, que está tentada, a gente está tentando representar aqui no desenho do Strayer, aqui está o dedão, né? E vocês vão ver que o dedão ele abaixa para posicionar a outra base. Você tem uma base aqui, ó, né? Rosa, uma cadeia rosa, e você tem essa cadeia azul onde você quer grudar uma base aqui. Então o dedão vem e coloca a base azul e fala assim: ô, ficou bom? Ficou bom? Então vamos polimerizar aí. Aí o magnésio faz a ligação. Vamos parar um pouquinho aqui para mostrar o filme, né? Eu não sei se eu ponho o filme com som ou sem som. Vou tentar pôr com som, a gente vê o que que dá, né? Vamos lá. Compartilhar o filme com som. A mulher vai ficar falando e eu ao mesmo tempo. Vamos ver. Eu nem sei se sai o som quando a gente quer. Então, aqui está a minha DNA polimerase. Não dá para ver a mão aqui ainda, né? Vou aumentar aqui assim. Eu não devia ter feito isso. Bom, vai assim. Uma cadeia é cinza, né? E uma cadeia é amarela, aqui assim, né? E dentro da DNA polimerase, vocês não estão vendo muito bem a mão ainda, mas vocês vão ver. Aqui está a DNA polimerase. Acho que esse azul é o dedo. Eu vou dar um play aqui. Cadê o volume? Deixa eu botar esse volume mais para baixo aqui, senão a moça vai gritar muito nos nossos ouvidos. Então vamos lá. A DNA polimerase vai replicar o DNA aqui, tá? Olha lá, esse aqui é o DNA molde, né? E essa é a fita que está crescendo. Aqui no amarelo é que vai ser, tem o 3' OH, né? Mas olha como é que ela faz para polimerizar. Esse aqui é o dedão, olha lá, ele tá virando e colocando o nucleotídeo aqui. Tá vendo que ela está posicionando? É como se fosse uma maquininha, né? Vamos ver de perto aqui como é que é. Eu tenho que aprender a parar aqui. Esse nucleotídeo aqui, ele está com 3 fosfatos. Pena que ela não pintou esses 3 fosfatos diferentemente, mas um fosfato aqui, 2 fosfatos aqui, 3 fosfatos aqui. Esses 3 fosfatos estão estabilizados por um magnésio aqui assim, né? Vamos ver como que ela vai movimentar esse nucleotídeo, ó. The growing strand is green and the template strand is red. When the fifth domain moves inward, the nucleus você viu que ele colocou esse dedão colocou esse cara para cá e ligou, né? Esse cara aqui ligou e está pareado aqui. Vamos lá. Mais um. Olá. Então, o que ela falou é que
o nucleotídeo ele é aproximado pelo dedão e ocorre um teste para saber se ele é complementar ao nucleotídeo, à base da outra fita, né? Aqui é um C com G, né? Formou 3 pontos de hidrogênio, então o teste foi bom. Se o teste foi bom, ele fica posicionado agora, por causa do dedão, num local do sítio ativo aonde você pode ter a catálise, tá? Você pode ligar esse cara nesse e aí já é mais um cara incorporado. Vamos ver como é que continua isso, ó. When a base Olha pair lá, forms, the active site residues catalyze olha and lá os reveal a magnésios, tá vendo? Ligou aqui, ó, ligou um cara no outro. Vamos ver de novo esse porque é um dos caras mais legais, né? Então, primeiro o nucleotídeo está ali naquele buraco e o dedão vai posicionando ele ali assim, de tal maneira que ele se posiciona num lugar ali onde ou ele forma aquelas 3 ligações ou ele não vai ser incorporado. Se ele ligou, ele fica parado lá, é tudo que uma enzima quer, né? E aí lá em cima, aqueles magnésios, um está estabilizando os fosfatos e o da direita vai fazer a ligação, ó. Olha lá como é que vai ser. Opa, tá? O da direita tá lá, ó. Ele catalisou, não deu para o desenhista fazer muito bem, mas ó como ele faz a ligação, tá vendo? E aí o pirofosfato sai dali com o outro magnésio que estava ajudando também. Um magnésio faz a ligação e o outro ajuda. Agora aqui vem um outro nucleotídeo, ó, ele é posicionado pelo dedão, né? Formou as pontes e ali tem a catálise, entendeu? É assim que faz, ó. O dedão vai, coloca e fala assim: você gostou? Vai ficar? Vai comprar? Né? Aí esse posicionamento aproxima o magnésio ali e aí tem a reação, entendeu? Então é assim que funciona. Agora acho que ela vai contar uma base errada quando entra, né? Vamos ver quando que ocorre uma base errada. Quando entra uma base errada ali, a enzima movimenta o DNA, ela nota que aquele par de base não está bom, né? Aquela base está se mexendo, então ela tem uma mudança conformacional maluca, olha só como é que ela faz, tá vendo? E ela leva aquela base errada para um outro sítio ativo, aonde ele vai comer a última basezinha da cadeia que está crescendo, né? Vai jogar fora, cadê? Jogou fora, tá vendo? Cortou a base errada, tá? Então, assim, num sítio tem a catálise e no outro sítio você tira a base errada, tá? Isso aí é uma propriedade da DNA polimerase. E aí ela vai lá e vai continuando a multiplicação do DNA, tal e tal. E aí, quando tem a base errada, ela passa para lá e fala: "Ô, tira essa base para mim." Aí vai tirando, entendeu? É assim, muito bem. Vamos ver como é que eu faço aqui para parar aquela apresentação. O filme passou bem aí ou ficou meio atrasado? Como é que passou aí o filme para vocês? Deu para ver minhas explicações? Aqui deu direitinho. Pra mim também. Deu direitinho, né? Beleza, beleza. Esse filme é doido, né? Eu vou colocar ele lá no ensino remoto também, para vocês verem. Ele vem naquele livro Biologia Molecular da Célula, quando você realmente compra o livro, vem um CD com esses filmes, né? É bem legal. E agora eu vou para a apresentação do PowerPoint. Bom, o DNA, o Watson e Crick ganharam a vida com ponte de hidrogênio, né? Aqui você está com a cadeia já parental e você quer incorporar esse nucleotídeo aqui, tanto que ele tem aqui a base nitrogenada, isso aqui é um A, porque tem 2 ligações com um T, né? AT, a purina. Aqui está uma desoxirribose meio de ladinho, que não dá para ver, que é um pentágono, né? Oxigênio e os carinhas aqui, e aqui tem os fosfatos, né? Esse cara vai entrar. Então, na hora que esse cara é oferecido, a própria enzima tem uma arginina e uma glutamina
que ela confere se está no lugar certo, entendeu? Quando esse cara é oferecido, né? Esse cara já está aqui. Quando esse cara é oferecido, forma-se essa interação aqui para conferir. É uma verificação que ocorre na fenda menor do DNA, né? Porque a fenda maior é a parte de cima das bases. Aqui na fenda menor existe essa verificação. E a mudança conformacional de conferência, vocês já viram, né? O dedão, ele muda de configuração e ele posiciona uma base de frente para outra. Essa aqui é a base que vai entrar com os magnésios aqui e ela é posicionada de frente para outra. Então, isso daí na DNA polimerase é um mecanismo molecular bioquímico. Eu falei para vocês que eu sou da bioquímica, eu ia mostrar a molécula reagindo mesmo e tal, mas isso daí é o que faz uma DNA polimerase ter uma precisão tão alta, tá? Então, ela é bem precisa mesmo, né? Ela mede as distâncias todas, faz esse ajuste, e esse capricho dá uma precisão para ela. Mas tem uma outra coisa que dá uma precisão ainda maior, a capacidade que ela tem de detectar que ela polimerizou, né? O magnésio fez a ligação, só que no que ele fez a ligação, ele fala assim: peraí, eu fui enganado, cara. O pareamento de Watson e Crick ali não tá bem feito. A base parou naquela posição, eu fiz a reação, mas não devia ter feito, porque o pareamento de Watson e Crick não está perfeito, então, como uma base que ele acabou de pôr não está sendo atraída pela outra, pelo pareamento, ela fica vibrando ali e a enzima, então, tem uma mudança conformacional que naquele desenho foi muito melhor, no filme foi muito melhor representado. Aqui está a mão, né? E aqui no lugar do relógio aqui, ó, vocês nem sabem o que é relógio de pulso, mas no relógio de pulso aqui, tem o sítio de degradação, é uma exonuclease, tá? Então, as duas cadeias mexem, na verdade, não é isso aqui que o desenhista fez, mas o que importa é que a base errada é arrancada, né? Isso aqui é uma atividade editorial. Atividade editorial, você vai fazer o jornalzinho do DA, né? O jornalzinho do DA, todo mundo manda as matérias, alguém vai compor a diagramação e alguém vai fazer a edição, né? Vai falar assim: vamos colocar uma foto aqui para representar essa matéria, ou vamos corrigir os erros de português, né? Vamos justificar, vamos trocar a fonte do título, tal. Então, isso aí é edição, né? Então, a DNA polimerase, só a DNA polimerase tem, as RNAs polimerases não, atividade editorial. Atividade editorial é uma atividade de comer para trás, é um Pac-Man que come para trás na direção de síntese, né? Então, a gente chama isso de atividade editorial, né, nos livros de biologia, mas se eu for falar o código químico disso, é uma atividade exonucleolítica, tá? Porque é nucleolítica porque degrada ácido nucleico, exo porque é pela ponta, por fora, né? Endonucleolítica seria uma enzima que vem aqui e faz um pique aqui, né? Endonucleolítica. Essa aqui é uma atividade exonucleolítica, 3 linhas para 5 linhas, quer dizer, ao contrário do sentido da replicação, né? Ou seja, ao contrário. Tá? Atividade exonucleolítica, 3 linhas, 5 linhas, é o verdadeiro nome da atividade editorial. Certo? Muito bem, muito bem. Então, bioquimicamente, vocês entenderam como é que a polimerização ocorre, né? Eu queria saber, alguém já ensinou PCR para vocês na genética, em alguma outra disciplina, ou deixaram para mim? Conta aí. Vocês tiveram aula de PCR, aula formal? Vou ensinar para vocês a PCR. Alguém ensina alguma outra disciplina? Genética, sei lá, vocês já fizeram genética, né? Eu acho que só citam em citologia. O pessoal comenta que tem PCR, vocês sabem que tem PCR para Covid, né?
mas a aula ficou para mim. Que bom, porque às vezes eu dava essa aula e alguém já tinha dado. Mas acontece que eu trabalhava na companhia Hoffman La Roche, em New Jersey, nos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado, quando a companhia Hoffman La Roche resolveu que ia trabalhar com biologia molecular, com diagnósticos, com PCR, e comprou a patente. E o cara que inventou a PCR foi lá e deu seminário. E eu estava lá, eu assisti o seminário, e eu fui numa festa que eles deram para comemorar. Cara, que festa chique! Tinha uma escultura de gelo, o americano gosta disso, no formato de uma vasilha, de um recipiente, assim, e na parte de baixo tinha molho rosé, assim, uma piscina de molho rosé. Na parte de cima tinha uns camarão desse tamanho, tinha uns 15 centímetros o camarão, já descascado, sem cabeça. Então a gente pegava o camarão, enfiava no molho rosé e comia assim. Quando a gente olhava para o lado, todo o pessoal da companhia com garfo e faca. E nós no Instituto tudo mordendo os camarões, assim, um em cada mão. Beleza. Isso foi a festa. Ai, gasguei. Mas depois eu vou contar tudo que ele contou, como que ele inventou a PCR, né? Beleza. E para fazer PCR é uma síntese química de DNA, né? Mas é muito importante contar para vocês que quando a gente faz um laboratório, a gente não coloca ATP, tá? Então, se eu perguntar na prova, por que eu não coloco ATP para fazer a PCR? Ora, é porque a energia vem dos tijolinhos, né? Cada nucleotídeo que vai ser incorporado pela DNA polimerase, numa PCR, ele tem 3 fosfatos no 5' né? Então, eles que provêm a energia. Não precisa de colocar ATP, tá? Juro para vocês. Você vai fazer uma PCR, não precisa colocar ATP, porque a energia vem dos nucleotídeos que estão entrando, tá? Cada nucleotídeo que entra com a sua base, o Aguinaldo, o Timóteo, a Gal, a Costa, tá? Eles têm a energiazinha ali. Agora, como ele está energizado no 5', né? E ele vai reagir com 3', não tem outro jeito da síntese ocorrer. Ela tem que ocorrer no sentido 5', 3', tá? Porque a ponta 3' é a que vai crescer, mas não é ela que paga para a reação ocorrer. Quem paga é o tijolinho que vai entrar. E a energia dele está no 5'. Então, 5' liga no 3', outro 5', né? Então, é isso que faz a síntese ser de 5' para 3'. O fato do que os nucleotídeos estão energizados no lado 5' deles, né? Então, e eles é que pagam para a reação ocorrer. Quem paga é o dono da bola, né? Se ele quiser que acabe o jogo agora, ele vai para casa com a bola, acabou. Muito bom. Bom, agora eu tenho que explicar para vocês uma coisa árdua. É muito ruim no ensino remoto que eu não posso fazer desenho. Até tenho um quadro branco e eu até tenho uma caneta de escrever aí. Um dia eu vou ligar para ver se eu consigo usar o quadro branco do Teams com a caneta, fazer desenho, né? Porque eu sou meio crítico desse desenhista do Straya de vez em quando, porque ele desenhou a replicação do DNA só de um lado, né? Ele podia ter desenhado para lá e para cá, porque a replicação do DNA é bidirecional, principalmente nos eucariotos, né? Então, a replicação começa num lugar e ela replica para uma ponta do cromossomo e para outra ponta do cromossomo, tá? Nas nossas células, a gente inicia a replicação em muitos pontos, né? Senão não ia dar tempo. Imagina o tempo que ia demorar para a gente fazer uma divisão celular se fosse só um evento de replicação. Então tem um aqui, um ali, um ali. Na Escherichia coli, né, que é muito estudada, é, é uma origem só, né? Isso aqui a gente chama de origem, a ori, né?
E aqui eu estou mostrando um trecho para explicar para vocês o que é uma origem, replicação. Então, vocês, por favor, imaginem um cromossomo circular para cá, para lá, né? Circular aqui assim, e no lugar desse cromossomo tem a ORC, tá? Que é a origem e replicação mais famosa da Escherichia coli, no cromossomo dela. Ela tem uns binding sites para uma proteína chamada DNA. Essa proteína ela vai grudar aqui, ela vai trazer outras proteínas e com isso vai catalisar a abertura das fitas. A fita não abre nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ela abre nessa região em verde, onde a gente tem repetições de uma sequência de 13 bases, né? A gente não fala 13 bases, a gente fala na aula, a gente fala 13 bases, repetição de 13 bases. Mas a gente não pode falar 13 bases porque não são só as bases, né? Elas estão ligadas nas desoxirriboses, nos fosfatos, um no outro, né? A unidade que a gente fala, em vez de falar quilômetro, milha, a gente fala mer, né? É um sítio de 13 mer. Quando você tem 13 bases ligadas, né, formando um pequeno DNAzinho, a gente fala 13 mer, né? É uma unidade de tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Tem repetições e vocês podem ver que tem muito AT, né? Então, é uma sequência fácil de abrir, né? Porque tem, né, menos ligações de hidrogênio. E é aqui que começa a abrir. Beleza. Então, o lugar que começa a abrir está aqui, tá? Então, vai abrir, vai formar uma bolha, né? Você imagina aqui uma bolha e continua para lá, tá? Então, é só se fazer isso aqui simétrico. Beleza. Então, agora eu tenho que voltar na história para vocês e contar que a DNA polimerase, ela é muito fresquinha. Ela fala assim, eu sou extremamente acurada, eu não cometo erros. Quando eu cometo algum erro, eu edito, eu corto aquela base e coloco a base certa, entendeu? Eu sou muito preocupada. Eu não posso entrar aqui nesse DNA que abriu e começar a produzir DNA. Eu não sou assim. Eu quero que pelo menos tenha um nucleotídeo anterior já polimerizado para eu poder encaixar, medir a distância correta do par que já existe para o próximo, para poder o meu dedão fazer assim e eu colocar a base lá. Eu só trabalho desse jeito, eu só continuo uma cadeia de DNA já existente, tá? Então, isso faz com que você precise de uma cadeia de nucleotídeo pré-existente, mas não vai poder ser de um DNA. Como você vai fazer então, meu Deus do céu? Se essa enzima ela faz DNA, mas ela não começa, ela precisa continuar alguém. Aí você fala assim, já sei, vou usar um RNA para começar, tá? Então, você vai usar um RNA que vai ser feito por uma RNA polimerase, muito da michuruca, comete erros às vezes, tá? Mas a função dessa RNA polimerase é só fazer esse iniciozinho. Iniciozinho, em inglês, a gente fala primer, mas é assim, como que tudo começou, entendeu? Primeiro era assim, depois foi crescendo, crescendo e absorvendo. Então, o primer é o iniciozinho. Então, isso é feito por uma RNA polimerase, pá. Aí a DNA polimerase fala assim, não. Pera aí, deixa comigo que você está fazendo muito erro aí. Eu assumo daqui. Mas aí ela vai medir direito, tal, não sei o quê, com toda a acurácia dela e vai fazer o DNA, tá? Então, beleza. Entenderam isso, né? RNA polimerase tem uma taxa de erro maior, mas ela se atreve a começar. A DNA polimerase é muito preciosa, muito acurada, mas ela não começa uma cadeia, tá? Nas bactérias, às vezes uma RNA polimerase qualquer inicia fazendo primer, mas às vezes elas têm uma RNA polimerase lá na forquilha de replicação especial, e é uma RNA polimerase chamada de primase, tá? Primase.
nós, Homo sapiens, né, eucariotos, mamíferos, né, nós temos uma DNA polimerase alfa, que é uma enzima dupla. Ela tem um sítio ativo de RNA polimerase e de DNA polimerase juntas. Então, ela vai fazendo primer, aí, de repente, ela faz cutoff. Ela muda de lugar, e aí quem encaixa ali é o sítio ativo da DNA polimerase e ela anda, entendeu? Então, a DNA polimerase alfa, ela é uma RNA polimerase ligada numa DNA polimerase. Então, ela vai fazendo um pouquinho de RNA, depois ela dá uma virada e ela faz DNA e continua. Então, agora, nós temos aqui, para acabar nossa aula, um problema de polaridade. Vocês sabem que uma fita de DNA vai de 5 linhas para 3 linhas, né? Aqui vai para lá. Beleza. A outra vem, o Crick que falou isso, se uma vai, a outra vem, Watson. Então, uma vem de 5 linhas para 3 linhas, tá? Beleza. A polimerização também tem que ser o contrário, né? Porque você vai criar duas fitas filhas, né? Você não vai mexer nisso, uma fita vai, outra fita vem. Então, essa fita que está indo para cá, ó, né? De Belo Horizonte para São Paulo, aqui, né? Quando você está mais ou menos em Oliveira, assim, você pode. Não, Oliveira não funcionou bem. Tá bom, vai. Quando você está em Três Corações, você vai fazendo a fita, a faixa oposta, né? Vamos duplicar a Fernão Dias. Aí está em Três Corações, suas máquinas estão aqui, você vai indo na direção de Belo Horizonte, né? De Três Corações até Belo Horizonte. Vai indo, vai indo, vai indo, até que um dia você vai chegar em Belo Horizonte. Mas aí a galera fala assim, gente, a gente vai pegar todos esses maquinários, vai sair de Três Corações até Belo Horizonte, por que que quando a gente faz um pedaço até Oliveira, por exemplo, a gente já não faz a volta? Que assim as duas faixas ficam prontas, né? Então, esse cara aqui começa por um primer de RNA, que não está mostrado pelo desenhista, um primer de RNA, a DNA polimerase assume e vai esticando a ponta 3' que quimicamente vocês sabem, né? Quando chega aqui, uma helicase vai abrindo, né? E a helicase vai abrindo, a DNA polimerase vai continuando, continuando e continuando. E a fita oposta? Tinha um japonês que ele falava assim, para replicar a fita oposta, tem que ser começada por um RNA e no meu laboratório eu consegui centrifugar em gradiente de cloreto de césio e purificar uns pequenos fragmentos que eram constituídos de DNA, mas tinha um pedacinho de RNA nele. Então eu acho que o RNA começa a cadeia na outra fita e a DNA polimerase continua. Então, o que que ele pensou? Que um primer de RNA funciona aqui, a DNA polimerase vai. E conforme você vai abrindo as fitas, primeiro você coloca esse aqui, né? Porque as máquinas já estão por aqui. Você coloca um RNA e estica com DNA polimerase. Coloca um RNA e estica com DNA polimerase. Coloca um RNA e estica com DNA polimerase. A helicase vai abrindo, você coloca um RNA e estica com DNA polimerase. Coloca um RNA e estica com DNA polimerase. Aí ele falou isso. Aí ninguém acreditou. Falou, japonês tá louco, meu. Não tem isso não. RNA com DNA, tá maluco. Como assim? Não pode essas coisas. E aí eu fui trabalhar com um cara chamado Bill Burhans, William Burhans. Ele tinha que fazer um experimento onde ele tinha que purificar fragmento de Okazaki. Ele demorou 3 meses para conseguir ajustar o protocolo num laboratório lá, riquíssimo, lá na Hoffmann La Roche. E aí depois, finalmente, ele conseguiu. E ele falou assim, agora eu sei por que que duvidaram do Okazaki, por que que ninguém conseguia reproduzir. É difícil pra caramba, né? Aí um dia eu descobri o truque e tal. E
na época do Okazaki, também descobriram que ele estava certo, deram razão a ele. Só que ele ficou tão revoltado que ele botou o nome de Fragmentos de Okazaki, e são conhecidos até hoje, aqui é o nome do livro, Fragmentos de Okazaki, foi o japonês que descobriu. Então, vocês entenderam? Não tem problema nenhum para uma das cadeias ir até o telômero, tá? A fita oposta tem que ser feita de 5 linhas para 3 linhas. Então, você põe um primer aqui e volta, né? Enquanto uma está indo, né, de Três Corações até Belo Horizonte, você vai aproveitando e vai colocando as fitas opostas aqui até Oliveira, até chegar em Belo Horizonte, você vai fazendo outra fita ao contrário, entendeu? Então, é basicamente assim. Agora, se o desenhista não quisesse economizar tinta, ele ia ter desenhado a origem de replicação aqui, que é onde começou, e desenhado uma fita, essa fita vindo e indo para lá, e essa fita vindo e indo para lá. Aí você ia ver que do lado de baixo, a fita que consegue ir continuamente é a de baixo, né? Porque ela está indo de 5 linhas para 3 linhas. Enquanto isso, você vai fazendo fragmentos de Okazaki na fita de cima. Entenderam? Na fita de cima, Okazaki, fazendo de contramão, né? E a mão você faz direta. No caso do lado de cá, essa mão faz direta e a contramão você vai fazendo assim, tá? Deu para entender isso aí, gente? Por que tem que fazer fragmento de Okazaki, né? Por causa da polaridade, e a polaridade é por causa de que o nucleotídeo está sempre excitado, né, na cauda 5 linhas. Então, tem que ir contactando. Então, a direção é sempre de 5 linhas para 3 linhas, e uma fita vai, outra fita vem, assim como as fitas filhas também. Belezinha, belezinha? Origem de replicação. Fala aí alguém. Rolou entender esse negócio aí de fragmentos de Okazaki? Entendi, professor. Só uma dúvida. O primer, ele liga ali logo depois daquelas sequências verdes repetitivas, ou ele já liga na sequência? Não, o primer ele liga mais ou menos por aí. As proteínas que vão grudar, elas são atraídas pela DNA, né? Aí elas usam a sequência verde para abrir, né? E aí a RNA polimerase chega mais atraída pela DNA do que pela sequência verde. A verde serve para abrir, né? Mas a DNA é que atrai a RNA, a primase, né? No caso da Escherichia coli. Então, tem um monte de proteína que vai grudar aí para poder a replicação começar, e elas vão atrair a RNA polimerase. Eu diria que ela vai estar mais para o lado das amarelas do que para verde, tá? Porque é contato proteína-proteína que vai fazer ela chegar nessa região. Mas tem helicases que vão, aí sim, vão atuar na parte verde, tá? Então, isso aí vai ficar igual uma festa, né? Cheio de gente aí para posicionar. E a RNA polimerase pega um nucleotídeo do nada e coloca ali e vai sintetizando, entendeu? Assim, vamos trabalhar, bota um e vai, né? Sempre de 5 linhas para 3 linhas numa fita e 5 linhas para 3 linhas na outra. Então ela vai para um lado e vai para o outro, tá? Mas são contatos proteína-proteína que são disparados pela DNA. DNA liga numa, liga noutra, liga noutra, liga umas helicases que abrem aqui, e aí a RNA polimerase vem em alguma região aqui, tá? Não precisa ser sempre no mesmo lugar, pode ser um dia aqui, pode ser numa hora aqui, entendeu? A RNA polimerase vai grudar em algum lugar. O primeiro nucleotídeo não precisa ser exatamente aqui ou aqui, ou aqui. Vai ser nessa região. Beleza, senhoras e senhores, beleza. Então, vou falar mais da figura de baixo, que é um problema sério nos eucariotos. Inclusive, teve uma discussão muito grande no caso da Dolly. A Dolly é uma ovelha clonada, né? E ela foi fabricada a partir de uma célula de mama adulta, né? Pegou o núcleo dessa célula adulta,
colocou no óvulo, deu um choque e o óvulo começou a se multiplicar e deu a Dolly, né? Primeiro clone. E temos 2 clones brasileiros. O primeiro foi a Vitória. A Vitória foi clonada pela Embrapa, uma vaquinha, e aí caiu um raio nela, ela morreu, e aí fizeram a Brasília. Até onde eu sei, foi só essas 2. Eu procurei para saber se já fizeram algum outro clone brasileiro, mas eu só conheço a Vitória e a Brasília. Deve ter feito outros, né? Mas ninguém ficou mais famoso depois, porque já perdeu a graça, tudo. E uma das coisas que a gente sabe é que quando uma célula vai duplicando, 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 existe um mito, na verdade é um mito, né? De que você não consegue replicar a ponta, né? Então você tem aqui de 5 linhas para 3 linhas, e você vai colocando fragmento de Okazaki para fazer isso aqui, né? Aqui, 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 aqui e aqui. E aí existe um mito de que você não consegue, por fragmento de Okazaki, replicar até o final. A fita contínua, você, né, se fosse o caso da contínua, essa aqui está indo para cá e a contínua está indo para cá, a contínua não teria esse problema. Ela viria aqui, chegaria na beirada e cairia fora. Então, a contínua não teria problema e essa teria esse problema por causa do Okazaki. Cara, não é verdade isso. Quando você replica um cromossomo, a ponta do cromossomo, uma das fitas, você pode replicar até a ponta aqui, tá? Replicou. Tem uma enzima especial para cortar sem bases, né? Sem nucleotídeos, de uma das 2 pontas, tá? Tem uma enzima que faz isso ser assim, entendeu? Não é defeito. A enzima chega e faz isso ser assim, tá? E aí depois, quando separa as fitas, né, é a vez dessa ser replicada, então vai ficar menor, 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 menor. Então o telômero, que é a ponta do cromossomo, vai ficar diminuindo. Mas não é por erro da replicação, não. É porque existe uma enzima que quer que seja assim. Por que ela quer que seja assim? Porque esse DNA aqui, ele é repetitivo, tá? Então, se você fizer um loop assim, ó, essa ponta rosa que estava maior, ela consegue fazer uma tripla hélice com essa dupla aqui. Tipo, ela entra aqui, ela liga para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ela forma uma estrutura de tripla hélice aqui, assim, e isso amarra isso aqui como um laço, tá? Isso aqui é DNA repetitivo. Tem uma proteína que adora grudar nessas repetições. Ela gruda aqui, 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 aqui. Ela forra essa ponta aqui, né, de proteínas, e tem mais umas que grudam aqui, que eu quero que vocês pensem num cotonete, tá? O cromossomo, ele vem reto, 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 e aí tem uma espécie de cotonete, né? Tem esse loop e o DNA repetitivo cheio dessa proteína que protege a ponta do cromossomo, tá? Então, para fazer o cotonete, você tem que fazer essa bolinha aqui. E o que vai acontecer se você começar a perder a ponta de DNA repetitivo, 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 e chega num DNA único? Na hora que você comeu demais o telômero, né, você chega numa região onde o DNA é único, não é repetitivo. Então, você faz esse negócio aqui e fala, ué, como é que eu vou fazer a tripla hélice se a minha sequência não é complementar nem a esse, nem a esse, né? Então, você não consegue formar tripla hélice, você não consegue formar o loop, você não consegue formar o cotonete, e aí o seu cromossomo fica assim, pelado, né? E tem gente também que fala de um outro mito, que se os cromossomos estão assim, né, sem a proteção do telômero, um gruda no outro, e na hora de fazer a mitose,
um centrômero puxa para cá, o outro puxa para lá e rasga tudo e a célula morre. Não é verdade, tá? Quando você não tem mais o telômero com a proteção da ponta do cromossomo, esse tipo de coisa aqui fica flutuando na célula e é reconhecido como uma quebra em DNA, tá? E uma quebra em DNA na hora da mitose é reconhecido como um evento muito ruim e a célula dispara o processo de apoptose, que é um mecanismo controlado para ela se matar, tá? Então, assim, não é que a célula morre porque um cromossomo ligou no outro. Ela morre porque ela se mata. E ela se mata porque ela tem quebras em DNA na hora da mitose. E isso, a célula fala assim, quer saber? Melhor do que ter uma bagunça aqui é eu me matar, porque senão eu posso acabar causando um câncer aqui no meu mestre aqui, tá? Então ela se mata. Então, isso aqui é o telômero. O telômero é feito de DNA repetitivo, ele precisa ser de DNA repetitivo para fazer essa estrutura, que vai proteger a ponta do cromossomo. Esse pedaço simples fita não é o erro da replicação, não. É porque tem uma enzima que, mesmo que você conseguir replicar até a ponta, ela corta para você poder fazer isso, né? Então, é um mecanismo de proteção mesmo. E esse DNA repetitivo, ele dura, sei lá, por umas 100 divisões celulares, né? 200. Depois disso, a célula entra em crise e ou ela pode evoluir para um câncer ou ela morre porque o telômero está curto demais. O pessoal falava assim, a Dolly vai morrer cedo porque ela foi feita já de uma célula que o telômero já estava curto, né? Então ela tem pouco tempo de vida, porque os telômeros vão encurtar, então ela deve ter, sei lá, umas 20 divisões celulares só, depois ela vai começar a morrer. Na verdade, ela morreu de uma doença, não foi de velhice, e não se sabia se era possível fazer um clone que durasse mesmo, tanto que na novela O Clone, que está passando de tarde, tem alguém aí que tem tempo de assistir o Clone? Quem está assistindo aí o Clone de tarde aí? Novela O Clone? Sem tempo, sem paciência. Tem paciência. Mas tá lá, tá passando o clone. Muito bem. O Murilo Benício vai ser clonado, né? Eram gêmeos, um irmão morre. Já morreu? Já deve ter morrido. Eu assisti há muitos dias atrás. E então o médico Albieri pega uma célula do Lucas, que ficou vivo, e fala assim: cara, eu vou fazer um clone de você. Porque ele gostava muito do outro irmão, na verdade. Então, vou tentar fazer mais um aqui de você e tal. E aí ele fez o clone, né? E aí, no último capítulo, eu vou contar o último capítulo. Como a Dolly tinha esse problema do encurtamento de telômero, eles colocam o Albieri, o Dr. Albieri, com o clone, que é o Léo, saindo e viajando para o deserto, né? Lá na Arábia e tal. E não se conta o que aconteceu com ele. Mas logo depois foi clonada uma gado, né? Vaquinhas, né? Não a Vitória nem a Brasília, mas foram clonadas vaquinhas. E aí viram que na clonagem de vaca, a telomerase, que é uma enzima que consegue esticar esse DNA repetitivo, isso é porque ela tem um pequeno RNA dentro dela que é uma repetição, né? Aí ela gruda lá e aí usando como molde o RNA que ela tem interno dela, ela faz um DNA, ela é uma transcriptase reversa e ela vai esticando esses telômeros aí, tá? Então, a telomerase, ela consegue esticar esses telômeros e ela ressurge no gado e estica os telômeros. Então, quando se clona gado,
não tem problema deles ficarem mais velhos, porque ela ressurgiu, né? A telomerase ressurgiu e esticou os telômeros. Então, você tem um gado que vive normalmente, gato também vive normalmente. Então, dependendo da tecnologia que foi um pouquinho modificada, o telômero cresce. Um outro lugar que o telômero cresce também é nas células de memória. Quando você é vacinado, vocês vão fazer imunologia no próximo semestre ou estão fazendo agora? Eu acho que é só no 6º período, professor. Tá, então, vocês vão ver que o antígeno, né, da vacina, do coronavírus, ele vai encontrar linfócitos que já tem na parede um anticorpo que já consegue reconhecer ele. Isso porque, pelo jeito que os anticorpos são fabricados, nós temos zilhões de anticorpos diferentes nos nossos linfócitos. Então, por sorte, algum vai grudar em algum epítopo, em algum pedaço da proteína spike lá do coronavírus, e é um cara só, ele estava sozinho, mas ele grudou. Aí, esse grude faz com que ele se multiplique em muitas células. Ele se multiplica como se ele fosse um tumor, tá? Os telômeros dele não podem ficar diminuindo e ele entrar em crise e morrer, entendeu? Então, a telomerase é ressuscitada para ele conseguir esticar os telômeros e para ele conseguir formar um monte de descendentezinhos, né? É isso daí que está sendo produzido pela vacina. Milhares, milhões de leucócitos idênticos que conseguem produzir aquele mesmo anticorpo. Depois eles começam a secretar o anticorpo, não fica mais preso na membrana. Isso vocês vão aprender direito lá na imunologia. Mas o que eu quero explicar aqui é que esse anticorpo aqui, que vai virar célula de memória e tudo, ele vai se multiplicar de montão. Então, ele tem que ressuscitar a telomerase, tá? E eu vou dar uma aula de câncer para vocês que nenhum professor de biomol dá, mas eu costumo dar essa aula. Acaba que eu consegui fazer encaixar ela na programação, mas eu vou contar para vocês que uma outra ocasião onde o telômero tem que incumpridar é o câncer, né? Você não tem condição de formar mais do que uma verruguinha se você não incumpridar os telômeros, tá? Então, assim, no câncer é uma situação onde ocorre a ressurreição da telomerase, né? Porque a telomerase numa célula, no fibroblasto, está desligada, né? Então, ele vai gastando seus telômeros até que ele não consegue proliferar mais. Mas num tumor, a telomerase ressurge e estica os telômeros. Então, é por isso que você consegue ter um tumor grande ao invés de apenas uma verruguinha, né? Assim, se você fosse considerar uma célula tumoral crescendo até gastar os telômeros, não ia passar de uma pequena verruga, tá? Beleza. Então, essa é uma situação que ocorre no câncer, no linfócito estimulado e na clonagem de alguns animais superiores ressurge ela. Tá? Agora, no câncer, exatamente metade dos tumores ocorre a ressurreição da telomerase. A outra metade dos tumores não ocorre isso, e o telômero vai diminuindo, até que ele sinaliza para apoptose, só que essa célula vai virar um tumor, então ela tem umas mutações que não fazem ela apoptar, entendeu? Ela tem encurtamento telomérico, mas ela tem uma mutação que não tem apoptose. Metade dos tumores não estica o telômero. Eles têm mutações que não fazem uma célula morrer por causa de uma ponta mal tratada, certo? Uma ponta dupla. Muito bem. Quando é aula presencial, eu peço para as meninas mostrar como é que se procura ponta dupla. Vocês não têm a mínima ideia, né?
Vou arrumar um filminho para pôr aqui, que você clica e mostra como é que procura ponta dupla. Você vê as moças fazendo isso, você não sabe o que elas estão fazendo. Um dia eu fui lá e perguntei, para que vocês fazem isso? Falei, a gente está vendo se tem ponta dupla. E se tiver? Ah, a gente pega um produto aí, eu nem sei o fim da história. Então, eu contei para vocês do telômero, contei para vocês da replicação, e cheguei no meu horário de 20h40, então vou fechar aqui a minha gravação neste momento. Parar a gravação.